sou eu, Gabriel Oliveira, M.S. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Podcap, o podcast do Cap Grapiúna. Estamos hoje aqui com a presença da senhorita Cristiane Santana. E aí, Cristiane, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia a toda a galera do CAP, daqueles que estão nos assistindo. É uma honra estar com você aqui hoje, viu, Gabriel? Fazendo parte desse momento assim, tão especial, né? Que é falar um pouco sobre autismo, inclusão. Tá certo, esse que é o tema da nossa entrevista de hoje. Nós que ficamos agradecidos por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Nessa casa aqui eu já me sinto assim à vontade, né? É Tá, uma casa onde meus filhos são bem acolhidos, que é o CAP Grapiúna. tá certo, maravilha então. Podemos conversar? Sim. Mas só um minuto. Antes disso, pessoal, não se esqueça, curta, comente e compartilhe aqui o Podcap, tá certo? Conto com a presença de vocês. Na inscrição, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Conto com você para cada vez mais o Podcap crescer. Valeu, turma. Cristiane, fale um pouco aí sobre você, por favor. Aí a questão sua convivência com seus filhos, como é que é? Então, Um gente, pouquinho sobre sua vida. meu nome é Cristiane Santana. Hoje eu tenho 41 anos. Eu tenho dois filhos. Eu sou mãe atípica de dois, né? Também sou criadora do grupo Mães Atípicas, né, via WhatsApp, onde a gente tem um grupo com 200 mães e transmite experiência. E eu tenho dois filhos que estão dentro do aspecto, Maria Luísa e Arthur, né? Tá certo. Ok. Vamos aqui para as perguntas. Bem, vamos lá. Cristiane, qual foi a sua reação? Como você se sentiu e como você descobriu o autismo nos seus filhos? Como foi? Então, Gabriel, eu vivo o autismo há 12 anos, mas a descoberta eu vivo há 7 anos, né? O primeiro diagnóstico foi o do Arthur. E no primeiro momento que eu ouvi a palavra autismo, eu não dei tanta importância. Por quê? Porque meu filho tinha 2 anos quando veio a suspeita do TEA e ele tinha algumas outras questões, né, que às vezes acompanham o autismo, que é alergia, doença celíaca. Então ele estava na fase de descoberta, né, de uma doença, né, e estava buscando diagnóstico para essa doença. Só que meu filho já apresentava alguns atrasos. E foi junto ao acompanhamento dessa busca sobre a saúde de Arthur, que numa anamnese no GAC, com a doutora Tereza, que veio a hipótese de Arthur ser autista. Mas até então eu não sabia nada do aspecto. Era, digamos que desconhecido para você, né? Era totalmente desconhecido. Tanto que no primeiro momento eu não recebi aquele impacto, porque eu não tinha noção. Meu filho já era não verbal, ele já tinha atrasos significativos, porém eu percebia algumas coisas, mas eu não entendia do que se tratava. Né? Então, o primeiro momento a minha busca foi pela fono, porque meu filho era não verbal, ele já tinha 2 anos e meio e ainda não falava. Então, o primeiro momento foi de busca e pela fonoaudióloga e buscar em relação à saúde dele. Aí, depois de uma etapa, eu fui buscar conhecer sobre o autismo e aí foi que veio toda aquela angústia, né, que a gente fala, passamos pelo luto. E quantos anos o Arthur tem hoje?
Hoje o Arthur tem 7 anos, né? Mas a descoberta da hipótese do diagnóstico foi desde os 2. Arthur hoje ele é acompanhado desde os 2 aninhos, né? É uma criança assim adorável, amável. E passar pelo autismo foi uma fase muito difícil. A fase do conhecimento, a fase de conhecer o aspecto, de compreender os meus filhos. Não foi uma fase assim comum e nem tranquilo, porque cada dia eu descobri algo novo em relação aos comportamentos dos meus filhos e foi necessário muita busca de conhecimento. Tá certo. Nesse caso, já são 5 anos, né? Que teve esse diagnóstico com o Arthur. Isso. E aqui no CAP, ele é atendido por quem? Aqui no CAP ele tem uma equipe assim maravilhosa, né? Ele faz educação física com tia Isis, onde ele gasta todas aquelas energias, né, que vem junto com o autismo e a hiperatividade. Ele faz acompanhamento também com a tia Viviane, e faz artes também com Deia. Tá certo. E a Maria Luísa? Maria Luísa, ela também faz acompanhamento, né? Ela é acompanhada aqui por Luciana, na educação física, a qual ela é apaixonada. E a Deildes, né, que se tornou assim o amorzinho dela, uma cumplicidade muito grande, o carinho, o amor envolvido, a forma pelo qual meus filhos foi recebido aqui. E ela faz artes também. É porque aqui é um local de inclusão, nota 1000. É difícil uma pessoa chegar aqui no CAP e se queixar. Aqui eu costumo dizer que parece que como Denise fala, ela costuma dizer que chama meus filhos de meus filhos. É porque as crianças elas se sentem tão acolhidas aqui. A inclusão ela vem com muita qualidade dentro deste lugar. Então, assim, meus filhos eles contam dias e horas. Arthur, mesmo não tendo noção de tempo, dias, horas, mas ele fica me perguntando os dias. Que dia tem CAP? Eles querem morar aqui dentro. Oh, mas é a paixão, né? Verdade. Aqui. E como você descobriu o CAP para trazer os seus filhos para cá? Então, o CAP foi através das redes sociais, né? Eu conheço uma mãe em comum, ela me falou do CAP e eu vim buscar, junto com outra mãe, né? Com outra irmã que tem um irmão autista, que é o Felipe, que também faz acompanhamento aqui. E a gente veio em busca dessa vaga, né? E graças a Deus conseguimos e fomos acolhidos aqui. Tá certo. Com relação à Maria Luísa, você falou que descobriu a parte do autismo do Arthur com 2 anos. E da Maria Luísa, foi com quantos anos? Então, o de Maria Luísa, Gabriel, veio só ano passado, aos 11 anos. Por que eu sempre bato na tecla que falar de autismo, falar de inclusão, falar de quão amplo é o aspecto do autismo é importante. Por quê? Porque nenhum autista é igual. Cada autista está dentro do seu aspecto, cada um tem suas características. E eu, como mãe, eu não percebi algumas características em Maria Luísa, por isso o diagnóstico dela veio tardio, até mesmo porque há um estudo que fala que o autismo em meninas é diferente em relação aos meninos, até mesmo porque Luísa é autismo nível 1, é uma criança que aprendeu tudo muito cedo. Maria Luísa hoje ela sabe falar inglês, ela tem alguns hiperfoco, ela é uma criança assim muito inteligente, mas ela tem grandes prejuízos sociais. Foi o que chamou a atenção em relação ao diagnóstico dela, porque assim, quando não vem na primeira infância o autismo, como veio do Arthur, que já surgiu essa minha desconfiança, eu percebia muita coisa. Em Luísa, por eu não conhecer o aspecto, passou despercebido. E isso gerou prejuízos. Então, o diagnóstico de Maria Luísa só veio aos 11 anos. Há 2 anos eu estava buscando ajuda junto com a psicóloga, junto com a escola, porque a principal mudança dela foi na mudança da escola, após pandemia. Quando ela mudou a escola,
veio as primeiras características que eu digo assim, mais aparentes, porque em meninas elas costumam camuflar, fazer mesclas, né, de alguns comportamentos. Então, foi um diagnóstico tardio e que trouxe muitos prejuízos. Tá certo. Nesse caso aí da Maria Luísa, como você falou, hoje ela já fala o inglês, faz coisas que algumas crianças, outras crianças da idade dela não sabem fazer, não tem, digamos que, o entendimento, né? Já para fazer isso. Como é na escola? Como é que ela é tratada dessa forma aí? Então, quando a gente fala do diagnóstico tardio e dos prejuízos, é porque o autismo ele é um aspecto grande e cada autista vai ser diferente. E minha filha sofreu alguns prejuízos sociais, justamente, Gabriel, por ela ser uma criança muito inteligente. Então, ainda há um preconceito em relação à sociedade que o autismo ele não tem inteligência, né? Eles comparam muito o autismo com o DI, pela falta de conhecimento, né? E até o DI mesmo não quer dizer que é falta de inteligência, né? Ele às vezes tem a dificuldade, mas no caso de Maria Luísa, ela é uma criança muito inteligente. Ela aprende as coisas com muita facilidade. Então, assim, na escola ela sofreu desde a primeira infância, porque ela já tinha lá uma seletividade alimentar, né? Então, assim, eu não entendia que era uma seletividade, ela só tomar o mesmo todinho, só levar o mesmo lanche. Maria Luísa foi aquela criança que, na primeira infância, ela nunca participou do Dia da Fruta. Maria Luísa, quando eu falo assim, minha filha tem 12 anos e ela nunca tomou suco. Então, as pessoas tomam um susto, porque é nunca mesmo. Então, por ela ser uma criança muito inteligente, às vezes é complicado, porque as pessoas costumam não ver o autismo, né? Por julgar ela ser uma criança muito inteligente. Só que ela tem prejuízos. Por quê? Maria Luísa não consegue exercer algumas funções executivas, como o tempo de fala, tempo de espera. Ela sempre interrompe os colegas. Se ela não estiver dentro dos hiperfocos dela, ela não quer participar. Então, ela também tem aquela questão de liderar, por ela conhecer muito. E na escola foi difícil por quê? Porque outras crianças, que são crianças como ela, também que não conhece o aspecto, né? Chamava ela de tipo assim, de que sabe tudo. Então ela sofreu muito julgamentos daquela menina chata, mal educada, daquela menina que quer fazer tudo porque é a sabidona, mas não é, porque pelo fato dela talvez pensar rápido e ter esse raciocínio avançado, né? Ela quer responder tudo. Às vezes a pergunta não está direcionada para ela dentro da escola e ela quer passar na frente, ela quer fazer. Então, ela sofre alguns prejuízos e alguns isolamento, às vezes, dentro da escola, porque as pessoas não aceitam esse comportamento e também não procuram entender. E não é fácil, porque toda essa sobrecarga ela vem para dentro de casa, né? Ela consegue trazer tudo isso que acontece diariamente, que passa, entre aspas, despercebido por falta de conhecimento, ela sofre, sim, os prejuízos sociais dela. Tá certo. Mas nesse caso aí, na escola, os professores não colaboram, não tentam, digamos que, dialogar com os colegas dela, falar essa parte do respeito, a compreensão. Olha, Gabriel, vou dizer assim, o CAP ele tem me ajudado muito. A Deildes e a equipe aqui do CAP já foi até a escola da minha filha, falar de alguns comportamentos dela, da forma que ela age. Mas, assim, não é que os professores não sejam inclusivos, é que eu acho que o autismo ele ainda é um tabu para muitos educadores. Tem educadores que são assim espetacular no conhecimento, mas tem outros que conhecem pouco. O conhecimento é muito raso em relação ao autismo. Por isso a importância da gente estar falando do aspecto. E o autismo nível 1, ele é muito mal interpretado, porque ele acha que a criança, a maioria acha que essa criança ela não precisa de adaptações, né? E ela precisa, sim, ela precisa de uma intervenção, assim como o autismo nível 2, que é o caso do Arthur, como o autismo nível 3. Então,
há ainda muita falta de conhecimento e eu costumo dizer que essa falta de inclusão ela vem justamente, ela padece por falta desse conhecimento. Ah, mas o autismo dela é levinho. Ah, mas ela não parece autista. Então, isso para uma mãe ouvir no dia a dia é difícil. Que é o mês de abril, é o mês de conscientização do autismo, né? É onde a gente leva essas pessoas a conhecer, a entender o aspecto. E ele é representado também com o símbolo azul. E o azul é justamente pelo aspecto ele apresentar mais em meninos do que em meninas. Os autistas, hoje em dia, têm, digamos que, aquela pegação, né, com certas coisas, com animais, com que são os bichinhos de estimação, coisas no geral, né? O Arthur e a Maria Luísa têm alguma coisa com isso? Eles são apegados a alguma dessas coisas? Então, Gabriel, esse apego chama-se hiperfoco e às vezes eles têm um apego a algo de consolo, que consola eles no momento, né? Então, tanto Maria Luísa como o Arthur têm seus hiperfocos diferentes, né? Alguns traz prejuízo e outros não. Maria Luísa, ela tem um hiperfoco em animais. E isso vem desde a primeira infância, gente. E para vocês terem ideia, foi algo que eu não percebia. Eu achava apenas que era amor por animais, né? Então, Maria Luísa foi uma criança que desde os 2 aninhos ela já tinha bichinhos. Ela já tinha hamster, cachorro. Ela tem calopsitas, ela tem jandaia, ela tinha um gatinho, né? Tinha porque a gente perdeu esse gatinho. Então, assim, Maria Luísa, ela já teve muitos animais em casa. Só que eu costumo dizer o seguinte, as pessoas falam assim, nossa, ela é muito inteligente, ela sabe muito sobre animais. Mas eu queria deixar aqui para vocês, eu como mãe de autista, ao contrário do que muita gente pensa, Gabriel, nem sempre esse hiperfoco ele é bom para a criança, porque em algum momento ele vai trazer prejuízos, que é o caso da minha filha, né? Porque ela é tão focada em animais, ao ponto dela, tipo, ficar 4 horas no YouTube estudando as peculiaridades, os detalhes. Hoje ela já tem a opinião formada de que ela vai ser veterinária e agrônoma, tudo porque está nesse mesmo aspecto, né? De animais, mata, essas coisas que ela gosta. Então, ela tem esse hiperfoco em animais, principalmente dos animais que ela mais gosta é cachorro e cavalo. Ela sabe os detalhes do cavalo, as raças, ela sabe os detalhes em particular, nos mínimos detalhes, e ela estuda. Então, Maria Luísa, quando ela entra no hiperfoco, por exemplo, tem uma série na Netflix que se chama Zoe. Ela já assistiu essa série repetidamente mais de 60 vezes. Ela sabe as falas dos episódios de trás para frente, de frente para trás. Então, por quê? Aí às vezes elas perguntam por que ela gosta tanto de repetir a mesma série, assistir as mesmas coisas. Porque o autismo, o cérebro do autista, ele precisa de previsibilidade. Então, hoje eu entendo o suficiente porque que eles são tão repetitivos. Às vezes ele repete o mesmo filme, o mesmo desenho, porque ele já tem uma previsão do que vai acontecer. Então, no caso de Maria Luísa, ela tem os prejuízos em relação a esse hiperfoco. Por quê? Ela é uma criança que ela se torna vulnerável por causa dos hiperfocos. Porque se eu tiver, vamos supor, hoje ela não sai para ir na padaria. Antes do autismo, ela comprava um pão sozinha, ela saía em alguns momentos sozinha. Só que aí começou a ter alguns acontecimentos, tipo assim, dela entrar em casas vazias, terrenos baldios, atrás de gato. Ela já é uma criança que já resgatou 4, 5 gatos. Então, essa criança que tem esse hiperfoco, ao mesmo tempo, ela perde a noção do perigo. Então, eu costumo dizer que o hiperfoco nem sempre é bom. Não é porque a criança é inteligente, ela sabe tudo de animais, mas em algum momento ela se torna vulnerável. Porque ela busca tanto, fica tão focada em, às vezes, ajudar aquele animal ou buscar conhecer mais, que ela esquece do risco que ela corre. Tipo, se ela vê um pitbull, ela vai lá alisar, ela quer alisar, ela não tem
aquela noção de que aquele cachorro em algum momento pode ter um comportamento agressivo com ela. Então, às vezes o hiperfoco atrapalha o dia a dia, atrapalha a rotina em casa, porque é muito tempo, às vezes ela leva na demanda, dentro desses hiperfocos, lendo, buscando. Então, assim, é admirável ver uma criança que sabe tudo sobre animais, mas tem prejuízos, viu, gente? O hiperfoco também não é só aquela coisa prazerosa, onde a criança está ali, sabe tudo, né? Tem um limite, né? Tem um limite. E é esse limite que, às vezes, por falta da inflexibilidade ou do hiperfoco, ela não vai saber conter. Então, é uma criança que precisa o tempo todo estar sendo alertada. É bem diferente. Uma coisa assim que essa parte dos animais que nunca acho que nunca ouvi falar a paixão, né, dessa Paixão. forma. E essa parte aí que você falou dos animais, ela gostar dos cavalos, que não é animal de estimação, né? Não é tão considerado assim animal de estimação. Ela costuma me dizer, quando eu falo assim, filha, por que você gosta tanto de cavalo? Ela disse que tem uma conexão, que é como se sentisse ele falando. Ela falou, como minha filha, ela é um autista, lembrando aqui, gente, que cada autista é um, e que nem todo autista fala pouco. Minha filha, ela não consegue manter as funções executivas e ela fala muito, principalmente se ela estiver dentro do hiperfoco. Então, outro dia eu falei, filha, por que você gosta tanto de cavalo? Então, ela me explicou de maneira muito clara e compreensível, Gabriel, que o cavalo não vai interrompê-la, que ela ama o cavalo. É como se ela pudesse conversar com ele, desabafar. É como se ele fosse aquele amigo que, em momento algum, vai atrapalhar ela. Então, é como se ela tivesse uma conexão muito grande, como se fosse, eu acredito que é como se fosse a psicóloga que está ali na escuta, onde ela vai poder ter aquela conexão com o cavalo e ela se sente bem com aquilo. É. Mas uma coisa, né? Agora com relação ao cavalo, eu frequento um lugar, eu não vou falar aqui, né? Aqui na gravação, mas eu frequento um lugar que tem um pônei. É. É. Imagina como seria a reação dela se estivesse nesse local. Recentemente tivemos a oportunidade de participar de um evento na ecoterapia. E assim, ela não se importou muito com os lanches, ela não se importou muito com as brincadeiras, ela só quis lá ficar olhando os cavalos. E tem uma foto que eu tirei com ela que me chama muita atenção. É como se ela tivesse uma ligação profundamente, porque foi uma foto que parece que ela olhava nos olhos do cavalo e o cavalo olhava para ela. Então, assim, só de estar perto já acalma ela, já leva assim ela para eu digo, uma paz, uma conexão muito grande, só de estar perto do cavalo. Ela tem os animais como seus amigos. Isso. Por ela ter essa dificuldade, Gabriel, Maria Luísa, assim, ela consegue se relacionar muito bem, assim, fazer amizade, só que ela não consegue manter o vínculo, certo? Ela não é que ela consegue interagir a princípio, no primeiro momento, mas ela não consegue manter esse vínculo. E ela fala, mãe, com os animais é diferente. Eles sempre vão me entender. Eu sempre vou poder conversar com eles e eles não vão me questionar. Então, eu acredito que ela desenvolveu essa técnica de falar e ser ouvida através do silêncio dos animais, da conexão que ela tem com os animais. É uma conexão de muito amor, Gabriel, mas que precisou também de uma intervenção com a psicóloga, porque o hiperfoco dela era tanto que eu cheguei a ter muitos animais em casa, mesmo sem ter condições financeiras de arcar com esses animais. Então, assim, eu também precisei passar por psicólogo para tentar entender o limite, tanto da Maria Luísa e até onde eu poderia ceder, porque eu acabava indo pela emoção, né? Então, o hiperfoco, ele traz, sim, os prejuízos, e não são poucos. Então, digamos que se vocês tivessem um contato maior, morassem na zona rural, seria
uma paixão para ela, né? Ela não queria, não gostaria de sair desse local de forma nenhuma. É justamente isso. O sonho dela, Gabriel, é morar no campo. Ah, Ela sonha com a casa no campo, ela sonha com como é que se diz? Uma casa grande, com um quintal bem grande, que ela disse que ia ter todos os bichos. A minha mãe, ela mora na zona rural e quando nós vamos passar um fim de semana, um feriado lá, eu sempre tenho um probleminha com Maria Luísa, porque ela quer vir de lá com um pato ou com um pinto, né? Então ela já ganhou. Tem um senhor lá na roça que chama Seu Anísio, que tem um monte de patinhos, e ela simplesmente queria. Ela ganhou um pato e ela queria trazer esse pato para dentro de casa. E meu, foi uma situação complicada até ela entender que eu não tinha condições de criar um pato dentro de casa. oh, meu Deus. Mas qual foi a reação dela? Olha, ela ficou muito chateada, sem entender, mas eu falei para ela da situação. Ela é uma criança assim que tem uma inflexibilidade, porque para ela tá tudo bem ter um pato dentro de casa, né? Mas expliquei que a gente mora num local muito pequeno, numa kitnet. Então falei que a gente já tinha 5 calopsitas, um gato, um cachorro. Pense aí, toda essa galera junto convivendo. Para Oh, ela não vê problemas, mas é complicado, né? oh. Só a calopsita aí já dá um trabalhinho, Aí, viu? detalhe, viu, Gabriel? Ela reproduziu 2 calopsitas em casa. É algo que eu não, como adulta, eu não conseguiria fazer. Ela teve um episódio que ela, ano passado, ela pegou uma calopsita fêmea emprestada, ela cuidou do ninho, ela cuidou da alimentação e ela teve um casal de, ela conseguiu reproduzir o seu primeiro casal de calopsitas em casa. Então, assim, eu fiquei assim perplexa, porque eu acho que eu, como adulta, eu não conseguiria. Mas ela estudou os detalhes de como alimentar esse animalzinho, de como ter os primeiros cuidados, né? Então, quando a gente fala de hiperfoco, é foco mesmo. É você. Ela tem a paixão por cavalo, mas ela tem o hiperfoco em diversos animais. Ela conhece muito dos animais. E, assim, lembrando, voltando aqui aos prejuízos, Gabriel, foi justamente por essa situação do hiperfoco que ano passado eu troquei ela de escola, a última escola que ela estava, ela foi ignorada por uma sala inteira. Por quê? Porque ela só queria conversar com quem falasse dos hiperfocos delas. Então, assim, as pessoas falavam, eu não quero mais saber de bicho, Maria Luísa. Então, foi um momento em que a intervenção com a psicóloga ajudou muito, porque ela foi totalmente excluída. E, novamente, hoje ela também já está tendo essa exclusão dentro da escola, por alguns colegas que a ignoram, por essas questões, ou de estar no hiperfoco, ou pelo filtro social que ela não tem. Ela fala, ela não pensa antes de falar, ela responde de maneira, às vezes, literal, e muitas pessoas não compreendem ainda essas questões que estão dentro do aspecto, né? Então, a criança ela é tida como mal educada, como fala tudo o que pensa, mas por isso a necessidade tão grande de falarmos o quão complexo é o aspecto autista. No dia a dia com a família, como é que é? Olha, Gabriel, vou falar assim para você, não é fácil. Não é fácil. Eu aqui eu não vou romantizar o autismo, gente. Eu precisei conhecer muito do aspecto para entender os meus filhos. Mas não é fácil lidar no dia a dia nem com amigos e nem com familiares, porque às vezes, me desculpe porque a gente acaba se emocionando, porque às vezes é difícil manter os vínculos sociais, manter as amizades sociais. Então, em alguns momentos, a gente precisa se ausentar. A gente se afasta porque nem todo mundo vai compreender o aspecto e a situação que você vive com seus filhos. Por exemplo, meus filhos nunca passaram umas férias da escola sem minha companhia, porque alguns familiares mesmo, até minha própria mãe, eu às vezes pedi, olha, Maria Luísa está de férias, fica com ela uma semana, porque ela gosta de ir para a roça. Então, pela questão da seletividade alimentar e por outras questões, as pessoas não querem ficar com essa criança, né?
Achando que vai dar trabalho. É tipo assim, mas ela é muito fresca para comer, mas ela responde muito. Então, não entende que é uma falta de filtro, que a criança responde, que ela não aprendeu lá na primeira infância algumas funções executivas. Então, assim, para mim, mãe, não é fácil. Então, meus filhos estão sempre comigo. Eu sou mãe em tempo integral. Dia e noite sem parar. Isso. Tá certo, mas qual dos dois dá, digamos assim, aquele trabalhinho a mais? O Arthur ou a Luísa? Olhe, são demandas diferentes. São demandas diferentes por quê? Porque eu tenho dois autistas que não são iguais, que se comportam e têm prejuízos diferentes. Luísa, eu tenho mais as questões sociais, em termos de socialização e amizades, ela tem mais prejuízos em relação ao Arthur, até mesmo porque o diagnóstico dela veio tardio, então ela não aprendeu algumas funções executivas de conviver, de estar dentro da sociedade. Aí, para você ver a diferença de como a intervenção precoce é importante, porque Arthur ele teve intervenção aos 2 anos. Arthur, apesar de não ser verbal, Arthur ele consegue socializar até melhor do que Maria Luísa hoje. Porque Maria Luísa ela consegue fazer aquele primeiro contato, mas ela não consegue permanecer. Então, assim, são demandas e trabalhos diferentes que eu contenho. Já o Arthur, eu tenho uma rotina diária com ele. É uma criança que depende um pouco mais de mim nas demandas do dia a dia, pela seletividade alimentar. É tanto que aqui no CAP, todo mundo já conhece que Arthur traz o lanchinho dele, porque além dele ser uma criança zero glúten, zero lactose, por causa da doença celíaca, a alergia alimentar, ele não aceita comidas fora. Né? Ele tem as peculiaridades dele, ele só aceita tipo sorvete e o bolo dele que eu levo. Então, ele não come na casa de qualquer pessoa. Então, assim, eu estou sempre naquela demanda diária com o Arthur de levar o lanchinho dele. Se eu for para a praia, eu tenho que levar a comida dele. Se eu for para um restaurante, eu tenho que já pedir essa permissão de que ele não come, que eu vou precisar levar a comida dele. Hoje, inclusive, já é lei essa questão de você poder entrar em qualquer ambiente com a comida do autista pela seletividade. Hoje já tem essa lei garantida. Né? Antes não tínhamos, mas já foi legalizada. Então, assim, é diferente cada um. E Arthur tem prejuízos que Maria Luísa não teve. Maria Luísa, ela desfraudou, ela foi uma criança muito independente, muito cedo. Lembrando que cada autista é um e cada autista tem seu aspecto diferente, né? Tem crianças que vai avançar numa proporção muito rápida dentro do aspecto e tem outras que vai ser mais lento, que foi o caso de Arthur. Arthur avançou pouco, Arthur foi não verbal, então hoje Arthur tem 7 anos, ele tem transtorno da linguagem, ainda é muito difícil conviver porque às vezes ele fala e nem eu como mãe não consigo compreender. Então, Arthur é uma criança que precisa de intervenção, até mesmo às vezes para me explicar para as pessoas o que ele está falando, porque algumas pessoas não compreendem a fala dele. E a outra questão, a outra demanda que eu passo, que é muito difícil passar com Arthur, é a questão do desfraude noturno. Arthur, ele hoje está com 7 anos, mas ele tem enurese noturna. Então, assim, ele conseguiu desfraudar aos 4 anos, né? Diferente de Maria Luísa, que desfraudou aos 2. Mas Arthur, ele não tem controle inibitório, né? Ele não tem controle do xixi. Então, mesmo sem fralda, às vezes ele tem muito escape, e isso às vezes acontece tanto na escola como na rua, uma situação de nervoso. Então, assim, meu filho hoje ele está com 7 anos, Gabriel, e é muito difícil, porque uma criança de 7 anos ele já tem uma quantidade de xixi muito grande. E eu costumo dizer que não tem fralda que segure o xixi de uma criança que tem 7 anos e que toma muita água. Então, isso para mim é bem complicado. Né? E às vezes é complicado você fazer as pessoas entender que ele não faz xixi porque ele quer, porque é uma falta de controle. Eu trato meu filho de maneira normal, eu converso com ele como uma criança qualquer, eu explico que é uma dificuldade dele, em momento nenhum eu vou constranger o meu filho, mas eu tento intervir, eu coloco ele para fazer xixi antes, eu diminuo a quantidade de líquido, mas é uma coisa que foge do controle. Então, assim, em alguns lugares eu já tive julgamento de quando as pessoas viam meu filho de fralda. Quando vê ele de fralda, toma aquele susto.
Então, tem muitas peculiaridades dentro do autismo que as pessoas desconhecem. E não é fácil conviver com tudo isso diariamente. Sim, porque difícil, né? As pessoas compreenderem, né? Se muitas pessoas, essas pessoas que passassem pelo que você passa no dia a dia, não teria esse pensamento, né? É, é por isso hoje, Gabriel, que a gente tem um grupo de mães atípicas e eu digo lá assim que nós somos uma família que um aprende com o outro. Porque às vezes meu filho vai ter prejuízo que outra mãe não tem. Às vezes meus filhos vai ter atraso que outro não tem. Então assim, por isso que não dá para comparar níveis de autismo e comparar um autista com o outro. Ah, mas fulano tem um filho autista e ele não é assim, ele não faz xixi na fralda. Mas às vezes ele vai ter outro prejuízo, né? Então, assim, a gente precisa falar mais de autismo, precisa conscientizar mais as pessoas que cada autista é um dentro do seu aspecto. E eu procuro tratar meus filhos como crianças. Apesar de autismo, eu trato eles como crianças comuns a todas, né? Meus filhos passeiam, meus filhos brincam, meus filhos fazem aventuras, meus filhos vão ao cinema. Então, assim, eu tento levar uma vida normal, mas sabendo que a carga e os prejuízos a gente vai carregar, né? Certo. E nesse caso aí, como é o Arthur e a Luísa juntos em casa? Olha, é um desafio diário, Gabriel. É um desafio diário, por quê? Porque cada um, Arthur, ele tem hiperfoco em alguns jogos, ele ama Minecraft, é, ele tem paixão por carrinho da Hot Wheels e ele tem hiperfoco com bloquinhos. Então, são gostos peculiares e diferentes. Só que Arthur tem uma inflexibilidade e rigidez cognitiva muito grande em relação aos pertences dele. Então, assim, se ele coloca algo no lugar, Arthur é uma criança que até hoje ele enfileira, né? Ele, desde um aninho, ele enfileirava e até hoje ele brinca de maneira peculiar, apenas organizando, ele é muito organizado. Então, assim, se Maria Luísa ou eu, de repente, tropeçar em algo que ele considera o reino dele, aquilo ali ele entra em crise. E às vezes até uma crise disruptiva, porque ele não, às vezes ele não compreende que a gente pode refazer aquele espaço que ele criou. Porque a inflexibilidade no autismo. E Maria Luísa, ela toma conta da TV para assistir suas séries e seus hiperfocos. Então, vem o conflito, porque Arthur, que às vezes quer assistir o desenho ou o Minecraft dele, então assim, há uma constante, como é que se diz, conflito em relação a isso, né? As demandas diferentes e aos gostos diferentes. Não é fácil lidar com essa situação. A gente está aqui, mas a gente gosta de falar de autismo, gosta de falar de inclusão, mas, gente, não vou romantizar o autismo, porque só quem vive sabe o quanto é difícil lidar diariamente com o autismo, né? É uma tarefa que a gente vence todos os dias. Tá certo. E antes do CAP, o Arthur, como você conheceu o autismo dele há mais tempo, antes do CAP, ele participava de algum outro lugar? Sim, Gabriel, ele participa do CPI, né? Antes ele tinha intervenção psicopedagoga pelo CPI e psicóloga. Hoje ele está apenas com a psicóloga, né? Que inclusive é muito boa, Indira. Um abraço para você, viu, Indira? Que acolhe Arthur lá como psicóloga, mas fora de lá ele só está sendo atendido aqui pelo CAP e que, assim, foi o melhor lugar que meu filho já conheceu, porque aqui tem educação física, né? E uma característica comum no autismo é o acúmulo de energia. Eles têm uma necessidade imensa de gastar essa energia. E Arthur é uma criança que ele é muito ativo. Ele está em movimento o tempo todo. Então, o CAP fez muito bem, melhorou a qualidade de vida do meu filho, melhorou a qualidade do sono, porque aqui ele vem toda segunda-feira passar uma tarde inteira aqui. Então, ele gasta muita energia. Então, é o dia que ele dorme melhor. É de segunda para terça, que é o dia que ele pratica essa atividade física. Mas nessa parte aí, e a Luísa,
ela começou a participar daqui do CAP no ano passado, né? Quando você descobriu. É. Então, a gente ficou na fila. Na verdade, começamos esse ano, não foi ano passado. Desde o início desse ano. Ah, sim. E o primeiro dia que ela veio com o Arthur já foi apaixonante. Elas já foram assim abraçadas por, né, por Adeildes, por Denise. E assim, o que me chamou a atenção é que eles fizeram a anamnese com a gente antes para saber as peculiaridades de cada um. Então ela assim, ela foi conquistada. Eu costumo dizer que Luísa ela foi conquistada dentro das peculiaridades dela. O modo com que eles interveram com Maria Luísa para trazer Maria Luísa para esse ambiente de inclusão foi de uma maneira assim espetacular, né? E hoje ela é muito bem acolhida aqui. O CAP, então, é a segunda casa para eles, Uma né? segunda casa. É o lugar que ela gosta. Recentemente teve a feira de matemática que ela apresentou. Então, assim, quando fala em evento no CAP, eles não querem faltar. Ah, isso aí é importante, porque vai ter contato também com outros alunos que também têm o autismo. E isso ela conseguiu aqui. Tem alguns amigos, né, que ela conheceu aqui. Outro dia a gente fez até um passeio fora, uma voltinha no shopping. Então, assim, a gente consegue se relacionar com outras mães atípicas, de repente marcar um passeio. Então, assim, tem ajudado muito nas relações e nas intervenções também. Sim. Assim que é bom ver a diversão, o entretenimento, né? Com eles Isso, que não fica isolado em casa. isso. Tem sempre uma coisa para colocar em prática, porque se ficar isolado, fica, digamos que não há depressão, né? Seria assim? Isso. Eu costumo dizer que a gente precisa, nós mães, somos a primeira terapeuta do nosso filho. E a gente precisa buscar recursos para que essa criança ela esteja integrada dentro da sociedade. E o CAP nos deu essa oportunidade, né? Então, quando a criança está em meio a outras crianças, tendo contato, na aula de educação física, ela evita muita coisa, né? A criança não vai ter tanto tempo de entrar no isolamento social completamente. Apesar dela ter as peculiaridades dela, ela vai estar sempre envolvida em alguma atividade. E isso faz muito bem, não só para o autismo, mas para qualquer outro PCD. Tá certo. E como é a sua atitude no dia a dia com seus filhos, especificamente com o Arthur, que seria? Então, Gabriel, a gente precisa tratar eles como crianças comuns. E, apesar de serem crianças autistas, na minha casa eu tenho um tipo de educação que eu falo, eles são crianças e precisa também de limites. Então, assim, não é por causa do autismo que eu sou aquela mãe permissiva. Eu intervenho com limites, até mesmo de telas, tem hora dos hiperfocos que eu preciso de alguma forma intervir. Então, é uma relação, eu não levo, eu não sou radical ao ponto, vou fazer isso porque meu filho é autista, não. Tem momentos que eu tenho que olhar apenas para o autismo e vai ter momentos que eu tenho que olhar ele como mãe e como criança comum a todas, né? Então, eu sempre oriento meus filhos como se eu estivesse orientando, como se eles, em momentos que eles não tivessem nada, apenas preparando eles para a sociedade. Olha, você pode melhorar nisso aqui, a gente pode fazer dessa forma. E isso é um trabalho que a gente vai construindo constantemente, né? Eu não sou aquela mãe, meu filho faz isso porque ele é autista. Não. É por isso que tem as intervenções, né? Tem os acompanhamentos, que é justamente para podar alguns comportamentos. Então, assim, nem tudo é culpa do autismo, né? Tem comportamentos que é da criança mesmo. E eu tento trazer isso da forma mais natural, né, possível. Não fico rotulando, você está fazendo isso porque você é autista? Não. Filho, não pode fazer isso porque isso aqui está errado. Filho, não pode fazer isso, por exemplo, o Arthur, ele ama água.
né? Então, teve uma época em casa que eu precisava trancar todos os registros, porque ele tem uma questão sensorial, ele gosta de ficar debaixo da água e liga a torneira apenas para sentir a questão sensorial da água. Aquilo ali acalma ele. Mas, assim, tem que ter um limite. Né? Embora eu compreenda que é necessário, aos poucos eu fui conversando com ele que precisa ter o limite de ficar debaixo do chuveiro, precisa ter o limite de fazer espuma, né? Que são coisas que acalmam ele. Né? Então, assim, eu sou uma mãe que eu deixo eles aproveitar de tudo um pouco, mas sempre alertando dos limites. Tá certo. Nós sabemos que ainda é cedo, né? Para Maria Luísa, não é tanto porque ela já está próximo a entrar na adolescência. Mas para o Arthur, para a Luísa no geral, os dois, como você imaginaria o futuro para eles na adolescência, quando estiver chegando na maioridade? Como você imagina? Então, assim, Maria Luísa, ela já completou 12 anos, ela já é adolescente, então, assim, eu costumo dizer que eu estou vivendo uma fase bem difícil com a Maria Luísa, porque, assim, tem as questões da adolescência e tem o autismo junto. Então, a adolescência, ela já é complicada. E, junto com o autismo, ela se torna um pouco mais difícil, né? É, eu venho tentando orientá-la da maneira melhor possível, Gabriel, mas com muita cautela. Com muita cautela, porque Maria Luísa ela é impulsiva. Ela é aquela menina impossível. Eu quero fazer isso. É tipo assim, ela já tem tudo determinado na cabeça dela, que ela vai ser veterinária, que ela vai ser agrônoma, porque ela vai morar no mato, numa casa cheia de bichos. Aí ela sempre quer mais, sempre fica naquela história de querer mais um bicho. Aí eu falo para ela que não, que nós já temos o suficiente em casa e que quando ela crescer, ela se formar, porque ela vai se formar, até mesmo porque é uma criança muito inteligente, né? Mas eu venho podando é, alguns pensamentos que ela tem fixos, né? Porque não é pelo fato dela ser autista que eu vou dizer assim, olha, você pode tudo, você vai poder ter todos os animais. Eu venho explicando para ela que ela precisa de uma cautela em relação a algumas questões. E ela tem uma inflexibilidade muito grande, porque ela quer sempre saber o porquê. Por que não pode? Por que não deve? Então, assim, é complicado lidar com autismo e adolescência ao mesmo tempo. E sem falar que ela tem um comportamento, dentro das suas características, que em situações de nervoso, por exemplo, se bater um carro ali na frente, a nossa primeira reação como típicos, né? Dizemos assim, típicos, é tomar aquele susto e ficar atenta àquela situação, né? Ser compreensiva. E Maria Luísa não, ela entra em crise de risos. Então, assim, é muito difícil conter esse comportamento. Ela entra nessa crise de risos e aí, às vezes, é onde vem, como eu lhe disse, as questões sociais, que quem está ao redor da situação não vai compreender que ela age por nervoso. Então, ela ri mesmo. Ela já riu de situações que era para chorar. E eu não tenho controle sobre isso. E nem ela tem o controle. Então, assim, é uma das características predominantes que ela tem e que é muito difícil conter e podar. E eu não vou conseguir, porque é uma característica dela. O que eu tento fazer é conscientizar as pessoas que não foi por maldade, né? Mas não é fácil. Sim, porque nessa parte aí eu compreendo porque eu, pelo menos na minha opinião, não sei se você concordaria, tem várias formas da pessoa se sentir em um momento triste. Tem aquela que chora bastante, tem Isso. aquela que fica cabisbaixo, triste, tenta se isolar e aquela que ri de nervoso. É o que acontece com Maria Luísa. Ela, em todas as situações que não é para rir, que aparentemente nós típicos vamos ter uma reação diferente, como prestar solidariedade, ser empático. Não que minha filha não seja empática, é que ela não consegue fazer esse papel de empatia. Ela não consegue, às vezes, se colocar no lugar do outro. É tanto que chegou uma época que minha filha era chamada de fria, por não
não conseguir transmitir essas emoções, ela era chamada de uma criança fria, sem empatia, mas não é, gente, que ela não tenha empatia, não é que ela seja uma criança fria, é que ela não consegue demonstrar com comportamento, com a fisionomia, com os gestos, é ter aquela empatia. Até mesmo porque no autismo tem algumas crianças que não conseguem gesticular. É aquela criança que, às vezes, tem dificuldade de manter uma afeição harmoniosa. Então, Maria Luísa, ela é assim. E eu te digo que hoje eu tenho mais dificuldade com Maria Luísa, que é nível 1, do que com Arthur, que é nível 2. Tá certo. E com esse projeto, né, que você falou no início, que você criou com as mães que têm filhos autistas, fala aí um pouquinho como surgiu essa ideia. Então, o Grupo Mães Atípicas, ele surgiu da ideia de sermos um grupo que realmente ajudasse uma a outra, de passar informações e lutar por inclusão. E falar também dos seus direitos, porque ao longo desse tempo eu busquei muito em relação aos direitos dos meus filhos. Eu busquei muito em relação a quais são as necessidades e as prioridades e os direitos que eles têm. Então, o nosso grupo nasceu desse intuito, porque eu já participei de outros grupos em que as mães falavam apenas ou reclamavam dos comportamentos dos seus filhos ou falava do quão pesado é. Então, o nosso grupo, ele é um grupo de apoio que, às vezes, aprendemos uma com a outra. Tipo, às vezes, meu filho faz coisa que eu intervenho de uma forma. E aí a gente vai orientando outra mãe a fazer daquela forma, né? A gente vai passando essa troca de conhecimento, de experiência, de como foi que ela superou, tipo, a seletividade alimentar, como ela faz, como o filho está em crise. Tem mães que são recém-chegadas no grupo que não sabem, não têm ideia do que é o autismo. E aí a gente vai acolher essa mãe, né? Hoje no meu celular eu atendo muitas mães. Às vezes eu não dou conta de responder as mensagens lá no grupo, porque são muitas mães querendo entrar e querendo informações, muitas mães recém-chegadas que ainda não conhecem o aspecto. Então, quando elas entram lá, elas se sentem acolhidas, porque vai ter mães com mais experiência, que vai falar de tudo que já passou, né? Muitas mães estão no momento do luto, muitas estão no quadro depressivo, muitas não conseguem sair do lugar. Então, eu sempre tenho uma fala lá no grupo o seguinte, que nós mães temos o poder de transformar a vida dos nossos filhos com conhecimento, né? Então, o nosso grupo é um grupo de apoio que busca tanto passar informações de direitos que aquela criança tem, como passar trocas de conhecimento e de como crescemos juntos. Tá certo. E teria como uma pessoa, uma mãe, um familiar que esteja aqui assistindo a nossa entrevista, queira entrar em contato com você para participar desse grupo? Teria algum contato? Então, o contato tem, que é o número do meu WhatsApp, que é o 73988161683. Agora, lembrando, assim, Gabriel, que o nosso grupo ele é específico para mães atípicas, mas para qualquer PCD. Ele não é um grupo restrito para o autismo, ele é um grupo mães atípicas. Então, lá nós temos mãe de crianças cadeirante, nós temos mãe de crianças que têm síndrome de Down, somos mãe de crianças que têm síndromes raras. Então, a gente vai acolher qualquer tipo de mãe que esteja no aspecto atípico, né? Mães e pais. Agora, eu falo mães porque a participação das mães, né, são maiores. Tanto que eu só tenho 2 pais no meu grupo. O resto, a maioria são todas mães, né? Porque nós mães, talvez, não sei, por alguns aspectos, né? Dentro da sociedade, nós ficamos com a carga maior em relação à responsabilidade com os filhos. Principalmente no autismo, Gabriel, onde a maioria dessas mães, após o diagnóstico, elas são abandonadas, né?
Então, a gente costuma dizer, filho é de mãe, porque a mãe sempre fica, a maioria. Porque nessas horas a mãe vale por dois. Isso. Tá certo então, Cristiane. A pergunta que eu deixo, né, pessoal? Tudo que é bom dura pouco. Cristiane, por favor, suas considerações finais aí para o nosso público. Oi, gente. É assim, eu estou muito grata de estar aqui neste momento, podendo levar um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Se vocês quiserem conhecer mais, segue lá a página do CAP Grapiúna. Tem o meu perfil também, Criadora Mães Atípicas, no grupo Instagram. Se você é mãe atípica e está assistindo esse podcast, o Podcap, você pode tanto participar, vendo os vídeos através do canal do YouTube Podcap. E dentro do meu Instagram vai ter lá muitas informações. E se você é mãe atípica e deseja participar também do nosso grupo, o contato já foi passado anteriormente. Foi um prazer estar com vocês. Repete aí o contato, por favor. O contato é o 73-8816-1683. E lembrando que em breve vamos estar com o nosso Instagram próprio do nosso grupo. Porque muitas mães reclamam que as mensagens pesam no celular, né? Sim. E são muitas mensagens diárias, viu, Gabriel? Sim, sim. Eu mesmo participo de um grupo de esportes que é mais de 100, 150 mensagens por dia. Mas tá aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Podcap, tá certo? Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar aqui o nosso canal. E lembrando, quando se inscrever, ative o sininho das notificações. Podcap, até a próxima!